lá, galera, vamos aparecer aí. A galera tá com frio hoje. Matheus Garcia. Fala, Matheus, beleza? Olha, demorei muito para fazer essa aula e eu quero o pessoal aí acompanhando essa aula. Mas enfim, no começo da aula é assim, o pessoal depois vai entrando e a gente vai tecendo sobre o assunto, tá bem, galera? Vamos lá então, pessoal, ó. Então quem entrou, entrou, quem não entrou, entra depois, tá? A gente vai fazer a aula, mesmo porque essa aula vai estar replicada lá no YouTube, eu vou colocar essa aula lá no YouTube. Então se você não assistiu aqui, não tem problema, você vai assistir lá no YouTube e vai estar gravado lá, tá beleza? Depois desse vídeo maior, eu vou fazer um vídeo menor durante a semana sobre público-alvo. E eu espero que mais pra frente as pessoas vão acessando também um vídeo menor, ok? Eu tô com um retorno meu aqui, ele está um pouco mais atrasado, então, tá? Então vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos lá. Live número 003 nossa é sobre público-alvo, tá ok? E essa aula ela é muito importante. Ela é muito importante para quem está no marketing digital, para quem não está no marketing digital, para quem tem uma pequena empresa, para quem quer começar um negócio próprio, para você que tem produto no Hotmart, tem infoproduto, para você que não tem infoproduto, é muito importante que você assista essa aula. Então essa aula, na verdade, ela é vamos dizer assim, é uma aula que vai servir para vários públicos. Então, apesar dela ser sobre específico sobre o público-alvo, mas ela é para todo mundo que tem um infoproduto, uma empresa, para as pessoas que têm um pequeno negócio. Então, vai valer a pena. Se você não assistiu aqui, assiste lá no YouTube, tá? Você vai ter lá bastante informação, tá ok? Primeira coisa que eu quero dar aqui um recadinho é sobre a live que nós vamos ter no sábado à noite às 19h30 com o nosso amigo Aderlândio. O Aderlândio ele trabalha com propaganda e marketing, assim como eu também trabalho com propaganda e marketing. E a gente vai falar sobre um tema bastante interessante que é o que é marketing digital. Para você aí que não sabe o que é marketing digital, para você que não conhece o que é marketing digital, para você nunca ouviu falar em marketing digital ou tem dúvidas sobre o que é marketing digital, então vai ter uma aula super bacana lá sobre marketing digital. Na verdade não vai ser uma aula, vai ser uma live que a gente vai bater um papo. Então aparece lá no meu Instagram, Rodrigo Pedroso, @Rodrigo Pedroso, e ele vai estar replicado também no Instagram do nosso amigo Aderlândio. Então aparece lá que vai ser bem legal, tá ok? E lembrar que todas as quintas-feiras aqui no meu Facebook eu estou tentando transferir essa aula ao vivo para o YouTube também. Eu tive alguns probleminhas com o OBS antes de começar essa live, então bora lá no YouTube também, eu vou postar esse vídeo lá. Na verdade eu já posto esses vídeos lá editados, mas agora a gente vai tentar fazer ao vivo lá também pelo YouTube, tá bom? E se você tiver alguma ideia sobre temas, então passa pra gente. Se você tiver alguma ideia sobre o tema, passa que a gente vai poder informar vocês também, tá bom? A gente vai poder fazer conteúdo com aquilo que você passar pra gente. Outra coisa é que nós temos um canal no Telegram, eu coloquei aqui na descrição, então se você quiser, vai lá no Telegram, tá bom? Que você vai conseguir ver. Eu vou copiar aqui esse vídeo para minha página do meu perfil, que lá tem muitas pessoas que me acompanham, tem mais número de pessoas lá, né, que é uma página, então eu estou replicando aqui agora, porque às vezes tem pessoas lá, no meu Facebook agora tem poucas pessoas, não tenho muitas pessoas, então lá, repliquei lá no meu Facebook, então se tiver alguém lá interessado vai ver também. Então vamos lá, vamos começar a nossa live aula, que eu
como eu vi muita coisa, eu estudei, pesquisei muita coisa, eu acho que vai valer a pena quem assistir esse vídeo. Então, bora lá para o nosso conteúdo, tá ok? Primeira coisa, antes dos recadinhos que eu dei aqui, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, é o conceito, tá? Então, o conceito de público-alvo, ele é mais importante do que você ter uma ferramenta para descobrir um público-alvo. Então, você entender o que é público-alvo é mais importante. Então, eu coloquei aqui, não duvidem do conceito. O conceito é mais importante do que a ferramenta. A ferramenta de você descobrir um público-alvo, ou você saber onde está seu público, o que ele faz, é mais importante você entender o conceito da coisa, do que é público-alvo, do que você propriamente ter uma ferramenta lá que diz, olha, a pessoa ela mora aqui e tal, mas você tem os dados, mas o que você vai fazer com aqueles dados? Como que você vai fazer para pegar aqueles dados e transformar aquilo em algo estratégico? Então, o conceito de se construir um público é mais importante do que você ter uma ferramenta que te dá algumas informações. A informação, a ferramenta é importante? Ela é muito importante. Ela é extremamente importante. A ferramenta é importante porque ela te dá dados. E com dados você faz alguma coisa. Sem dados você não faz absolutamente nada. Tá? Mas você entender para que serve aqueles dados e o conceito do público-alvo é muito mais importante. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui que é a importância do conceito. Agora, eu escrevi aqui duas frases que eu não peguei na internet, essas frases. Tá? Essas frases foi eu que inventei aqui então. Então vamos lá. Compreender o conceito de algo te força a compreender. Tá duas vezes aqui. Né? Compreender um conceito de algo te força a você ter uma visão estratégica. Tá? Uma visão estratégica. Okay. Tá até errado aqui. Ó. Compreender o conceito de algo te força a ter uma visão estratégica. Então a compreensão de algo, quando você compreende, você dá aquela... Puxa, o que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Então, você entender o conceito do público-alvo, ele é muito importante para você ter uma estratégia a partir disso. É isso, tá? Por outro lado, o operar te faz um operador. E mente de operador. Então, você operar algo, eu estou dando são duas ideias. A ideia do algo da compreensão do conceito e algo daquele que faz aquilo. Ele só faz aquilo. Ele não tem uma visão estratégica sobre aquilo. Ele está só apenas fazendo. Ele está ali só fazendo. Então, operar te faz um operador e mente de operador. Mas nem sempre você compreende. Opera, mas não compreende. Às vezes você faz algo que você não está entendendo. Às vezes o que acontece nas redes sociais, eu vejo muito acontecer isso. Principalmente no Facebook, quando a pessoa impulsiona alguma coisa, ela impulsiona, mas ela não tem ideia do que ela está fazendo. Ela está impulsionando, ela está jogando aquilo ali para as pessoas verem, mas ela não sabe. Ela, apesar de ser uma postagem de vídeo, é um vídeo, ela está jogando no tráfego, ou vice-versa. Ou seja, ela está usando mal aquela mídia, e aí quando não dá resultado, o que ela fala? O Facebook não funciona. O Google ADS não funciona, o marketing digital não funciona, o marketing em si não funciona, não me deu resultado nenhum. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui não serve para absolutamente nada, isso aqui é isso aqui é aquilo. Então, quando você usa mal a ferramenta, é porque você compreende mal a ferramenta. Então, primeira coisa, compreender a ferramenta é o mais importante. Tá? Aqui eu poderia falar... Eu fiz uma colinha aqui, eu poderia falar sobre público-alvo no Facebook ADS, eu já falei isso aqui numa aula passada. Google, eu vou aprofundar mais isso, porque não é só aquilo que eu passei, tem muito mais coisa. Google ADS, está escrito aqui errado, Google ADS, né? Google Trends, Audience Insights. São ferramentas que você utiliza para você trabalhar o seu público, para você saber onde está o seu público, o que ele faz, quais são os interesses dele. Eu não vou falar sobre isso, apesar de falar e citar algumas coisas sobre isso, mas eu não vou falar das ferramentas, vou falar mais da parte da questão conceitual. Ô Marcos Aurélio, valeu, cara. Nós somos craques, né? Porque a gente faz o trabalho junto, né? Tá?
Então vamos lá. Então eu não vou falar sobre Facebook ADS, Google ADS, Google Trends, Audience Size. Já fiz na primeira aula lá, eu dei algumas ideias para vocês. Então bora lá. Vou dar mentoria, sim, vou dar mentoria no ADS no futuro, tá? Vou dar sim. Na verdade eu já dou alguns pitacos aí pro pessoal, mas eu vou dar sim mentoria sobre Facebook ADS, tá? Quem quiser aprender, eu estou aprendendo bastante coisa também, aqui me falaram aqui no Facebook, tá? Então, eu não vou falar hoje sobre ferramentas, eu vou falar mais sobre o conceito. Então, afinal, o que é público-alvo? Gente, o que é público-alvo? É uma coisa assim, parece bobeira que eu vou falar, parece bobo, parece tolo, tosco, realmente, parece. Mas o que a gente tem que compreender é que muitas pessoas não entendem isso. Até eu, há pouco tempo atrás, não tinha uma compreensão muito afinada sobre isso. Afinal, o que é público-alvo? Público-alvo trata-se de um grupo de pessoas específico, aqui escrito aqui, ó, de interesses em comum, dados demográficos, idade, sexo, interesse, profissão, pessoas que comungam do mesmo interesse, tá? Então, público-alvo é isso, são pessoas que se interessam pelas mesmas coisas. Quer ver uma coisa? Quando você vê um pessoal de cavalo, que eles gostam de cavalo, você vê que eles andam em tribo, eles se vestem de uma forma, eles usam bonés de uma forma, eles falam de uma forma, eles têm lá o linguajar deles. Então, isso é um nicho, é um público. Eles estão dentro de um nicho, aquele público, e é um público que pode ser explorado, tá? A importância de se definir um público-alvo. Olha, parece bobeira. Parece muito tosco isso que eu vou falar, mas é uma realidade. Se você não tem uma clara definição de público-alvo, você está fadado a falir nos 2 primeiros anos. E não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é o Sebrae. Então, criar um chamado, criar uma forma de você ir atrás do seu público-alvo, você cria um atalho para você vender os seus produtos. Por que um atalho? Eu digo um atalho porque vai ser menos tempo de você conseguir vender os seus produtos, seus serviços. Então, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, há 9 anos atrás com a minha empresa, o que acontecia? Eu não compreendia o meu público-alvo. Eu não sabia quem que era o meu público-alvo, eu tinha uma noção do que era o público-alvo. E é engraçado que quando a gente começa, a gente não tem essa visão estratégica, tá? E eu vou explicar aqui um pouco sobre visão estratégica depois, aqui mais pra frente, tá bom? Então vamos lá, galera. Segundo as estatísticas do Sebrae, o segundo maior motivo que as empresas vão à falência são 4 motivos, são 4 coisas, né? Que é o segundo motivo, essas 4 coisas estão dentro de um motivo só, das empresas irem à falência. Olha só. Primeiro, vendas. Segundo, pouca procura. Terceiro, demanda. Quarto, clientes. Aí eu pergunto para você, vendas está relacionada a público-alvo? Sim. Não diretamente, mas indiretamente. Pouca procura. Está envolvido o público-alvo? Também indiretamente. Demanda? Também diretamente. E cliente? Diretamente, envolvido com o cliente. Se você tem um produto, vamos pensar o seguinte, se você trabalha com pet shop, você trabalha com vamos dizer assim, com ração, casa de ração, pet shop. Qual que é o seu público-alvo? Aí é até engraçado, o público-alvo é o cachorro? Não, o cachorro não anda, o cachorro anda, mas o cachorro não compra. O cachorro, tudo bem que o produto é para ele, mas é pro dono que você vai vender, obviamente, lógico, ninguém vai vender pro cachorro. Mas eu estou dizendo que muitas vezes acontece isso. Às vezes o cara tem um produto vendável, um produto top. Fala, César, beleza? Um produto vendável, um produto top, um produto bacana, por um preço bom, mas o cara está vendendo para a pessoa errada. Ele está vendendo para a pessoa errada, ele está vendendo para um cara que não quer nada com aquilo, que ele não tem nada a ver com aquilo. Então, se você tem um negócio que você tem lá um público, se você tem lá um tipo de produto, você tem que vender para um tipo de público. Só que para você entender, para você saber quem é o público, você precisa compreender algumas coisas, tá? Então,
quais são essas coisas? Mas voltando aqui, ó, segundo a pesquisa do Sebrae. Então, o segundo maior motivo está relacionado ao quê? Ao meu ver, a público-alvo. A público. Para quem que você vai vender? Então, se as empresas, nos 2 primeiros anos, elas vão à falência, isso está muito intimamente ligado ao quê? A ela vender um produto para a pessoa errada. Então, se ela vende o produto para a pessoa errada, obviamente, isso não vai ter, ela não vai ter lucro disso, ela não vai vender o produto dela. Então, se eu tenho um produto bom, mas a pessoa errada, não interessa, está errado. Você tem que mudar a sua estratégia. Eu tenho que mudar a minha estratégia, ou tem que mudar a estratégia dele, e é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, vamos lá. Na minha opinião, eu coloquei aqui, eu fiz uma cola, porque era tanta coisa que eu queria falar, e tanta coisa que eu estudei, que eu pesquisei, que eu coloquei assim. Na minha opinião, uma empresa, para não ir à falência, ela precisa ter 4 coisinhas. Ela precisa ter 4. Ela precisa entender essas 4 coisas. Que hoje eu entendo melhor de quando eu abri a minha empresa lá atrás. Tá? Cezinha, tamo junto. Beleza, amigo? Então ela precisa ter 4 coisas. Primeiro, ela precisa ter um produto ou um serviço. Se ela não tem um serviço, ela tem um produto. Se ela não tem um produto, ela tem um serviço. Isso é básico. Ou seja, você precisa entender de alguma coisa. Então eu trabalho com marketing, entendo de marketing. O nosso amigo aqui, César, trabalha na área de transporte, entende de transporte. O Marco Aurélio trabalha com propaganda e marketing, entende. E assim por diante. As pessoas elas vão produzindo aquilo que elas têm a maior expertise. Então, você precisa ter um produto ou um serviço. Segunda coisa que ela precisa ter, um nicho. Ela precisa saber, e o que é nicho? É uma porção do mercado. Você precisa ter lá a sua porção do mercado. Você precisa saber que aquele produto seu atende a um mercado, tá? Que está relacionado ao público-alvo. Terceira coisa, você precisa saber o público-alvo. Quem é as pessoas que você vai vender? Qual a idade delas, os interesses, profissão, e depois eu vou explicar um pouco mais para baixo aqui no quarto tópico, tá? Então, saber quem é o seu público-alvo é um ponto importante para a sua empresa. Quarta coisa, visão a médio e longo prazo. Visão de médio e longo prazo. Visão a médio e longo prazo, tá? Então, o que é essa visão a médio e longo prazo? É aquilo que você programa o que você quer ser daqui a alguns anos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com marketing, a gente vê uma coisa bastante interessante que é relacionado à visão, valores, são 3 itens. Visão, valores e tem outro que eu sempre esqueço. A visão, ele é missão, visão e valores, exatamente. Então, a missão da empresa. Missão, uma coisa importante, a gente pode até fazer uma live sobre isso. Missão é a causa da empresa. Tem muita gente que acha que a causa da empresa dá lucro. Gente, não é. Se assim não fosse, a Amazon não estava sobrevivendo, porque a Amazon, em alguns meses, ela dá muito mais prejuízo do que supostamente ela dá lucro. Você pode achar maluco que estou falando, mas é verdade. Ela investe muito em tecnologia, ela investe muito na marca, porque ela acredita que o bem maior dela não é o lucro, e sim a marca. Então, se um dia ela for vender, a Amazon for vender a marca dela, ela vai vender por um preço muito alto. Aí o cara vai falar assim, mas não dá lucro. Mas a marca dela vale muito mais do que supostamente aquele lucro que ela tem. Ela paga as contas, ela tem um lucro, mas o lucro dela não é exorbitante. Por quê? Porque ela investe em tecnologia, ela investe em e-commerce, ela investe em analytics, ela investe em um monte de coisa que mais pra frente vai ter um valor muito maior. Então o Google, por exemplo, ele tem um valor inestimável. Por quê? Todas as informações de 90% das pessoas que navegam na internet, tá onde? Tá no Google. Então, se você for no Google hoje, você tem um Big Data gigante. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, então a visão de médio e longo prazo ela é muito importante para a empresa. Isso é uma visão de marca, de posicionamento do que você quer ser daqui a algum tempo. Então, 4 coisas que eu acho que é interessante aqui para a gente finalizar essa parte aqui, para a gente pular de adentrar dentro do público-alvo produto, você precisa ter um produto, você precisa ter um nicho, um mercado certo, você precisa saber quem é o seu público-alvo e você precisa ter uma visão de médio e longo prazo. O que você quer ser daqui a alguns anos, o que a sua empresa quer ser daqui a alguns anos. Tá? É assim que a gente faz na vida real, na nossa vida, assim a empresa precisa ser também. Tá? Então vamos lá, o que define um público-alvo? O que é um público-alvo? A gente já falou que são pessoas com os mesmos interesses, com as mesmas ideias,
com os mesmos hábitos, com as mesmas profissões, que gostam das mesmas coisas e comungam das mesmas coisas. Basicamente isso, tá ok? Então isso é um público-alvo. E aí a gente podia delongar para muita coisa. Público-alvo, por exemplo, os cristãos é um público. O pessoal do cavalo é um público, o pessoal do kart é um público. O César está aqui, ele é da moto, então ele gosta de moto, ele tem um público da moto. Se você for lá no Facebook dele, provavelmente a pesquisa do Google dele vai estar relacionada aqui, a moto, a chassi de moto, a Honda, a Kawasaki. Se você for trabalhar, for analisar os dados que ele procura, vai ser em cima disso, porque é o interesse dele. Então você precisa compreender isso, tá bom? Então, o que relaciona com o público-alvo? São 4 coisas relacionadas aos dados demográficos. Rodrigo, o que é dados demográficos? Idade, sexo, localização e profissão. Essas 4 coisas são relacionadas a dados demográficos, ou seja, você precisa saber quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual é o trabalho delas, onde elas moram, qual é o sexo delas e a idade. E aqui eu vou falar uma coisa que é importante, que é interessante, eu acho que para todo mundo também, que é com relação a coisas concretas e coisas não concretas. Ou seja, coisas de concreto você tem um maior controle. Vou explicar isso aqui. E coisas, quando você for... Vou voltar aqui, para não ficar complicada a ideia. Quando você for criar o seu público, você precisa de 2 coisas. Você precisa saber aquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle, de dados, tá? Daquilo que você não tem controle, você precisa se policiar mais. Então, eu vou explicar isso para vocês. Quando você for criar o seu público, você precisa saber a idade dele, o sexo dele, a localização e a sua profissão, tá? Tá, o Marcos Aurélio está me perguntando. Marcos, calma aí que eu vou responder essa pergunta. Se tiver mais pergunta, eu vou responder também, tá, Marcos? Só a gente indo aqui para a nossa ideia. Então vamos lá, voltando aqui que ele me perguntou uma coisa, o Marcos Aurélio me perguntou assim, vale a pena investir um público semelhante ao seu público-alvo? Tipo, você mostrar um conteúdo de design gráfico a um público de ilustração ou marketing, por exemplo? Vou explicar isso aqui, tá? Já eu vou explicar. Depois eu passo para isso aqui, tá, Marcos Aurélio? Então vamos lá. Então quando você define quando você está definindo um público-alvo, você tem que ter algumas coisas. Então uma delas é os dados demográficos. E os dados demográficos é uma coisa que você tem maior controle. Você tem controle sobre essas informações. Por quê? Pensa o seguinte: idade. Então, a idade, você tem um controle ali de idade daquelas pessoas. Então, se uma pessoa compra alguma coisa nesse momento, eu vou saber que daqui a um ano, a idade dela, se eu tiver um cadastro, a idade dela vai estar 1 ano a mais. Então, eu tenho um certo controle sobre isso. O sexo, isso raramente muda. Tem pessoas que mudam, mas isso raramente muda. Localização, isso também é uma coisa que na atualização do seu cadastro, você tem como você atualizar, então isso é fácil. E a profissão, menor previsibilidade da pessoa talvez mudar de profissão. Isso é uma coisa que a pessoa fica um bom tempo naquela profissão. Então, quando eu falo em dados demográficos, isso aqui muda pouco. Isso muda pouco, tá? Agora, aquilo que não é concreto, aquilo muda. Então, por exemplo, outro item da construção do seu público, tá? Suas aspirações. Aí eu pergunto, aspirações das pessoas mudam? Sim. Hoje eu estou com uma aspiração, amanhã eu estou com outra. Porque minha vida mudou e eu mudei. Sonhos, a pessoa muda? Sim, eu falo para você, eu tenho um sonho hoje que amanhã pode ser que eu não tenha. Eu tinha um sonho de ter uma casa própria, hoje eu tenho uma casa própria. Eu tive um sonho de ter um carro, hoje eu tenho um carro. Então, meu sonho hoje é outros. Pode ser ampliar minha casa? Pode ser comprar uma outra casa? Pode, mas aquilo eu já conquistei. Muito provavelmente eu vou substituir por outra coisa. Interesses mudam? Sim, mudam. Interesses mudam. Afinidades mudam? Sim, mudam. Hábitos mudam? Sim, mudam. Então, aquilo que não é tão concreto, você precisa prestar muita atenção. Porque as coisas mudam muito rapidamente hoje e aquilo que não é concreto, tão concreto como uma profissão, sexo, idade, localização, de que a pessoa muda menos, pessoas ficam mais numa localização, então você precisa tomar mais cuidado na hora que você for construir o seu público-alvo. Uma dica que eu dou para você, se você está construindo um público-alvo da sua empresa, do seu negócio,
E é uma dica que não é só minha, de quem trabalha com marketing digital ou com marketing normal, é que é o seguinte, pessoal. Você precisa ter mais atenção com aquilo que é não concreto, eu já falei aqui, mas uma outra coisa, a sua construção do seu público está sempre em constante mudança ou em constante análise. Você precisa analisar. Hoje, pode ser que o seu público seja de 18 a 25 anos. Pessoas que trabalham com um certo tipo de coisa, têm um certo tipo de afinidade. Amanhã pode ser que isso pode mudar a idade, pode mudar as aspirações dessas pessoas, isso pode mudar e você pode até criar um outro produto para isso. Se você vê que aquele nicho está diminuindo muito, aquele público está cada vez mais pedindo outras coisas, às vezes você deu algo para ela, mas às vezes ela está pedindo outro, então você precisa tomar muito cuidado com isso e analisar as coisas que são mais concretas, as coisas que não são tão concretas, tá bom? Na hora que você for construir o seu público-alvo. Tá? Se eu tenho um público-alvo, na construção do meu público-alvo, algo em constante mudança, tá, eu já falei sobre isso aqui, a gente já falou sobre coisas tangíveis e intangíveis, tá? Então, quando você for construir o seu público, que você vai atuar. Vamos supor que você tem um negócio, uma sorveteria, e você quer fazer um produto diferenciado. Você quer fazer um produto com um ticket maior, ou seja, com um valor maior de mercado. Vamos supor que cada sorvete custe no vizinho, cada sorvete custa R$5. Você quer vender um sorvete de R$10. Aí eu pergunto, o seu público é igual daquele outro? Não, não é igual. Ele é diferente. Agora, pode ser que parte daquele público queira algo diferenciado e que vá para você? Pode ser. A outra pergunta que as pessoas fazem sempre, eu posso ter mais de um público no meu negócio? Pode. Você pode ter mais de um público. Você pode ter até 6 públicos, até 5 públicos, 4 públicos. Eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu com o Érico Rocha. Eu estava ouvindo ele falar sobre público-alvo, porque eu tive que fazer uma pesquisa. E ele disse o seguinte, que uma vez ele testou um público, que eles falam, eu vou até digitar aqui, que eles falam sobre avatar. Eles testaram o avatar. O que é um avatar? Tá? Eu vou colocar aqui, avatar é igual a persona, né? E público-alvo é algo real. Então vamos lá. Isso aqui é real, isso aqui é algo fictício. Vamos analisar o seguinte, que você quer um público ideal. Ele tem idade, ele tem nome, ele tem endereço, ele tem interesse, ele tem aspirações, ele tem dores. O que são dores? Vou colocar aqui, dores. Dores do seu público-alvo, dores. Então, dores do seu público-alvo são as dores que ele sente, vamos colocar assim, as dificuldades, né? As dificuldades, que ele possui e que você poderá ajudar ele nisso. Ou seja, o que são dores? São todas as dificuldades que o seu público-alvo tem e que você pode criar um produto ou um serviço para resolver aquele problema. Porque basicamente o que o empreendedor é o quê? O que o empreendedor faz? Ele cria coisas para que as pessoas, ele cria coisas para resolver problemas de empresas, de pessoas e de negócios. Tá? Deixa eu falar aqui com o Marcos Aurélio, que ele me falou. Vou voltar aqui no Marcos Aurélio antes de explicar o que é avatar, público e as dores aqui. Vale a pena você investir em um público semelhante ao seu público-alvo? Tipo, você mostrar um conteúdo de design gráfico a um público de ilustração ou marketing, por exemplo? Sim, claro. Sim, por que não? Agora, não adianta nada você criar... porque assim, você tem 2 públicos aqui, né, Marcos Aurélio? Então, explicando, respondendo para você. Você tem 2 públicos aqui. Só que eles são públicos de interesses parecidos. Eles estão no mesmo mercado, eles têm alguns interesses diferentes. Então, o que você vai ter que fazer? A tua linguagem vai ter que ser diferente para cada tipo de público. Não adianta eu pegar muitas coisas, a gente imagina, a gente acha que tudo que é aquilo que a gente faz... Olá, Jonathan, tudo bom? A gente acha que tudo aquilo que a gente faz serve para todo mundo, serve para 90%, 100% das pessoas que é o nosso público. Não, tem coisas que a gente vende para as pessoas, mas não é para aquele público.
tá? Então isso... E quando que você percebe isso? Quando aquilo não está dando resultado. Quando aquilo não está dando resultado, às vezes o que você está falando está perfeito, está ok, mas para o público errado. Então, a gente às vezes acha que aquilo que a gente está fazendo serve para todo mundo. Não, então, Marcos, não, você pode sim ter vários públicos, como você disse aqui, de um mesmo produto, só que de linguagens diferentes. Então, vou dar um exemplo. Então, se você for abordar para o cara do marketing, você pode abordar o seguinte, olha, eu tenho um produto que vai revolucionar os seus criativos da sua agência de propaganda e marketing. Então, se você que é profissional do marketing, mas que nunca fez nenhum desenho de ilustração, eu vou explicar para você passo a passo. Então, você falou para o cara, direcionado para o marketing. Para o cara por exemplo, do ilustrador, você vai fazer vai falar de outra forma. Você vai falar para eles o seguinte, olha, você que é ilustrador, você que gosta de Illustrator, você que gosta de desenhar no Illustrator, você quer desenhar cada vez melhor, eu tenho um curso aqui legal para você. Você pode mudar um pouco o produto? Você pode mudar a roupagem do produto, você pode mudar, acrescentar algumas coisas, mas você vai falar para aquele público específico, e o outro público, e o outro público, e o outro público. É o mesmo produto? É o mesmo produto. Você mudando algumas coisas para cada uma das características, sim, você vai mudar para cada uma das características. Então, eu respondendo aqui a você, Marcos Aurélio, então sim, você pode sim fazer... Opa, legal, bacana. Você pode sim criar um produto, e vender para vários públicos, mas você vai ter que falar com cada um deles de uma forma diferente. Não adianta você falar para o cara do marketing, da propaganda e marketing, um dono de uma agência de propaganda, da mesma forma que você vai falar com o ilustrador. Não vai dar certo. Você vai ter que ter o mesmo produto e falar de formas diferentes. Ficou claro aí, Marcos? Ficou claro isso? Dá um joinha aí se ficou claro o que eu falei para você aí. Ficou claro? Bom, enfim. Então, voltando aqui, pessoal. Voltando ao que eu estava falando aqui, você tem dentro do arcabouço, né, da coisa toda do público-alvo, você tem o avatar, que é a persona, que é algo fictício. Você monta o seu público perfeito. Qual que é o público perfeito seu? Você vai colocar no papel. Você vai colocar lá, o meu público perfeito, ele é de idade de 20 a 40 anos. Tá? Então, esse é meu foco é esse. Então, pessoas de 20 a 40 anos. Essas pessoas, elas é do sexo feminino. Então, eu quero atrair, isso aqui eu estou montando meu avatar, tá? Estou montando a minha persona, meu público perfeito. Vamos colocar aqui, público perfeito para a minha empresa. Então, para a minha empresa, o público perfeito é a pessoa ter idade entre 20 e 40 anos, ser do sexo feminino, a profissão, elas são profissionais liberais, elas moram em São Paulo, tá? Elas moram em São Paulo porque meu produto é um produto local, não é um produto digital, certo? E as aspirações delas, né? Os sonhos, qual que é os sonhos dela? Ela tem um sonho de viajar pelo mundo, sei lá, estou colocando aqui. Os sonhos delas são esses. Vamos voltar lá que a gente colocou lá. As afinidades. Quais as afinidades? Afinidades dela. Elas têm afinidades com empresas de viagem. Olha só, empresas de viagem. Elas têm afinidades com turismo. Elas têm afinidades com turismo ecológico. Elas têm afinidades com roteiros. Olha só, roteiros, olha aqui, as coisas vão acontecendo. Elas têm interesse em roteiro, em viagens, olha só o que essas pessoas têm. Elas têm interesse em beber e comer melhor, não é aquele arroz com feijão. Elas têm interesse de comer coisas diferentes, beber coisas diferentes. Ah, Marcos Aurélio, beleza. Então elas têm afinidades com coisas relacionadas ao turismo, a roteiro, a beber, comer melhor. Elas têm interesse
sobre viver uma vida diferente, uma vida, um estilo de vida aqui, estilo de vida diferente. Então meu público-alvo tem essas afinidades. Isso aqui eu estou montando o público-alvo perfeito do negócio da pessoa, tá ok? Essas pessoas também, vamos lá, voltar lá, elas têm interesses, hábitos. Quais são os hábitos delas? Os hábitos é o seguinte, ela tem o hábito de viajar 3 vezes ao ano. Ela tem hábito de estar no Instagram por 3 horas, por 2 horas em média. Olha aqui, já estou definindo onde que essas pessoas estão, ok? Hora por dia. Eles não gostam do Facebook. Rodrigo, então eu vou anunciar no Facebook. Não, elas gostam do Instagram. Para que você vai anunciar no Facebook? Então, se o seu avatar, se a sua persona gosta de A, para que você vai anunciar no B? Não vai dar certo. Então, essas pessoas não gostam do Facebook, não gostam de spam. Ou seja, a comunicação, elas gostam de comunicação mais light, leve. Elas gostam de coisas mais assim, dando a entender e menos, olha, compra aqui. Não, elas gostam de coisas. Eu estou dando aqui ideias, tá? Então, de você montar o seu público. Aí você vai colocar lá, essas pessoas também têm pouco tempo com a família e elas querem viajar com a família, ok? Sei lá, e você vai montando todo aquilo que é aquele público perfeito para você vender para aquele público perfeito. Então você vai montando todas aquelas ideias e você vai montar ali o seu avatar ou sua persona perfeita para você vender para elas, tá? Qual que é a diferença do público-alvo do avatar? Voltando, o público-alvo é aquilo que é real, aquilo que você vai em busca daquele público que existe. E aí o avatar é aquele público ideal, ideológico, aquilo que está na sua cabeça. Não que ele seja um público que não exista, não. Ele é um público que você quer atingir. Ele está na realidade, existe esse público, tá? Com dados do público-alvo que você tem, você vai montar aquele público ideal, vai colocar no papel tudo que aquela pessoa tem que ser, tudo que aquele público tem que ser. E você vai em busca daquele público. Aí vai ser muito mais fácil você anunciar no Facebook, você vai colocar os interesses certos, a idade certa, tudo certo para aquilo que você deseja, para aquele cliente que você deseja. Então, deixa eu tomar aqui um chá que eu estou ficando com a voz seca. Mas pessoal, tá dando para compreender isso? Se não estiver compreendendo, me fala que eu volto a alguma coisa, tá bom? Falou, Jonathan Silva. Tá? Então, galera, é o seguinte, você precisa, para você criar o público perfeito, a pessoa perfeita, você tem que detalhar tudo aquilo, idealizar aquele público, tá? E quais são as dificuldades desse público? Olha, eu já identifiquei aqui a dificuldade, pouco tempo com a família. Ou seja, você tem que criar um produto que se encaixa no pouco tempo com a família. Então, se eu for criar uma chamada, seria assim, olha, você que quer viajar e tem pouco tempo com a família, eu tenho uma ideia, eu tenho um produto especial para você. Você vai comprar essa passagem de ida e volta para aquele lugar que você sonha, lembrando que você sabe o que ela quer, entendeu? Para aquele lugar X, tal, você vai pagar dessa forma, você vai nas férias de julho quando você tem mais tempo com a família, quando você tem ali uma brecha de 15, 20 dias, e é isso. E você tem que compreender esse público seu, colocar no papel tudo aquilo que você quer, que você deseja daquele público e mandar ver no anúncio certo, da forma certa, do jeito certo, da copy certa. O que é copy? As palavras certas, o desenho certo, a arte certa, para que você possa ir atrás daquele público. Então, gente, não tem erro, tá?
Então, por exemplo, quando eu vou impulsionar alguma coisa de algum cliente meu, o que eu faço? Eu vou pesquisar o público dele. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele trabalha com bainha e facas, até estou fazendo fotos e desenhos aqui para ele, porque a minha área é desenho gráfico já há muitos anos, eu trabalho com desenho gráfico e também agora comprei um maquinário bacana de fotografia, a gente tira foto e também faz a parte de produção de fotos e vídeos de algumas coisas, tá? Então, o que eu faço? Antes de eu ir atrás do público dele, eu preciso compreender primeiro o negócio dele. Não dá para eu procurar um público, criar um avatar, criar uma persona perfeita, sendo que eu não sei o que ele vende, qual que é o produto dele, o que essas pessoas gostam, para quem que está direcionado esse público. Então, não adianta. Você tem que conhecer bem o nicho. Vai atrás do nicho, vai atrás das informações desse nicho que você vai estar bem, tá ok? Então, vamos lá. Eu já expliquei isso sobre públicos dentro de um mesmo... de público-alvo dentro de um nicho. Então, você pode sim ter vários públicos-alvo, né? Vários públicos-alvo para você dentro de um produto só. Pode, desde que você converta essa informação para cada um dos públicos. Se você tem um público A, você vai falar com aquele público A daquela forma. Se você tem um público B, você vai falar daquela forma. Às vezes o produto é o mesmo, só muda algumas características e é assim que todo mundo faz. Você tem um produto mãe e você vai convertendo e vai passando informação, tá ok? Olha aqui. Muita gente chega e fala o seguinte: minha campanha não deu certo, poxa vida, nossa, investi uma grana, não deu nada certo, não vendi. Isso acontece com todo mundo. Só que às vezes o problema não é a campanha, às vezes é o público. Então presta atenção nisso aí. Aí eu já falei sobre público e persona, já falei sobre isso, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de roupa e vestuário, já falei sobre isso, tá? Então, já falei sobre isso, então não vou falar de novo, tá? Tá, aqui uma coisa interessante. Já coloquei esses interesses também, tá? Certo. Tá. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Agora é o momento, tá? Eu vou poder responder para vocês aí, tá ok? Tem alguma dúvida sobre o público-alvo? Queria falar alguma coisa? Tá agora aberto para vocês perguntarem, tá bom? Vamos lá? Tem alguma pergunta aí? Senão eu vou entrar na parte das características emocionais do público-alvo, tá? Então vamos lá. Não tem, então vamos embora. Pessoal, galera, é o seguinte. Características emocionais do seu público, tá? Vou explicar isso aqui. Para você conseguir compreender quem é o seu público-alvo, isso é dica de quem trabalha com marketing já há muito tempo. Você tem uma coisa chamada, eu vou responder aqui, ó, eu vou digitar aqui, empatia. O que é empatia? Empatia, eu compreendi isso. Pode falar, Josi. Você está montando, você está levando uma surra, né? É assim, Josi. Você está levando uma surra, mas é natural. Quando eu comecei a criar meus públicos, eu levei também uma baita de uma surra. Porém, tem uma coisa. No começo, não sei se você está desde o começo aqui da live, mas se você for analisar, a questão do conceito é melhor do que a ferramenta. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Se a sua dificuldade for na ferramenta, viu, Josi? Presta atenção. Se a sua dificuldade for na ferramenta, é fácil você resolver. Porque a ferramenta, ela tem uma razão de ser, ela tem uma razão de funcionar. Agora, se você tem um problema conceitual, é aquilo que eu falei lá, aí é o maior problema seu. Se você compreender a questão do público-alvo, por que são, quem são, por que eu tenho que vender para eles, o que eles fazem, os hábitos deles, se você compreender tudo isso, montar lá o seu público-alvo, que a gente fala que é o avatar, então aí você não vai ter problema. Mas se você está com problema, se você quiser uma ajuda, tá, Josi?
entra lá no meu Telegram lá e eu vou colocar meu WhatsApp e você entra em contato comigo, tá bom? Então, vou deixar meu WhatsApp lá no meu Telegram, entra no meu Telegram que eu vou poder te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Para você entender, para a gente entender a questão do público-alvo, você precisa ter uma coisa chamada empatia. Empatia, o que, que é empatia? Empatia é colocar no lugar de. Colocar no lugar de. Olha, eu tô me colocando. Seu problema é com ferramenta. Graças a Deus. Levante a mão pro céu. Porque se o seu problema é. Se o seu problema é na ferramenta, isso a gente te ajuda. Isso é tranquilo. Agora, se o problema é conceitual, aí é outro problema, tá? Mas tudo bem. Então vamos lá. Empatia é colocar-se no lugar de. Gente, você já chorou pensando, estando no lugar da outra pessoa? Isso já aconteceu com você? Nossa, se eu fosse aquela pessoa, gente, olha. E aí você pensa na sua filha, você pensa na filha, que a filha dele poderia ser sua filha. É difícil se colocar no lugar dele, porque ninguém pode se colocar no lugar de quem. É impossível, tá? Mas vamos colocar assim que a gente pensa como o outro. Pensar como o outro, pensar como o outro. Nós somos seres humanos e a gente pensa como o outro. A empatia, ela faz com que você compreenda o seu público-alvo. Então, por exemplo, eu entendo, Josi, o que você está passando. Porque eu já passei por isso. Eu já tive problema com a ferramenta. E eu sei o que você está passando, por isso que eu vou te ajudar. Então, quando você tem um problema que eu falo que é fundamental, né, que é de conceito, é difícil. Agora, quando você coloca no lugar daquela pessoa, por exemplo, eu não sei qual é o produto da Josi, mas vamos supor que a Josi trabalha com, sei lá, ela vende roupa, tá? E ela vende roupa moda larguinha, né? Moda GG tal. Gente, muitas vezes, se você é um magrinho e vai vender roupa para pessoas mais gordinhas, né? Vamos dizer assim, você vai ter um problema com isso? Você vai ter um problema, sim, você vai ter um problema, porque você não é aquela pessoa. Você vai ter ali um problema existencial na coisa toda, porque você não é gordinho, você é magrinho. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: dá para você se colocar no lugar dessa pessoa? Dá. Dá para você se colocar no lugar dessa pessoa? É mais difícil? É mais difícil. Eu trabalho com marketing digital. Eu tenho empresa. E por eu ter empresa, eu sei as dores de quem tem uma empresa, principalmente uma empresa de pequeno porte como a minha. Então, e quem trabalha com consultoria, com assessoria, com arte, com design gráfico, como eu trabalho, com propaganda e marketing digital, eu consigo compreender quais são as dores da pessoa. Tá? Mas se eu não tenho uma empresa, como que eu vou entender as dores da outra pessoa que tem uma empresa? É mais difícil, fica mais difícil. É a mesma coisa de você ter um personal trainer, tá? Que é fora do peso, sabe? É mais difícil ele compreender e se colocar no lugar das outras pessoas, obviamente. E as pessoas vão ver e falar, poxa, ele não é. Então, mas se colocar no lugar de uma pessoa, agora, você tem infoprodutos que você não necessariamente precisa colocar a sua cara e você faz uma pesquisa de público-alvo, de nicho, você prepara seu produto e vende ele na internet. Ou seja, você pode ter um produto, um infoproduto, sem precisar ser realmente aquela pessoa. Então você estuda sobre aquele produto, você estuda sobre aquele mercado, sobre o público-alvo, cria o seu avatar, cria a sua estratégia, coloca para rodar e aquilo te dá resultado. Aqui, se não tem nenhuma dúvida, a gente continua aqui. Então vamos lá. Nós falamos sobre público-alvo, nós falamos sobre como você construir um público-alvo, o que é o público-alvo. Então, tudo que você for fazer no seu negócio, você precisa estar muito bem definido o seu público-alvo, para você não errar, para você não ter maiores problemas em você ir buscar o seu cliente, porque aquele público-alvo, ele é uma constante verificação, uma constante adequação, uma constante análise, para que você não caia naquele problema de achar assim, não, meu público é esse e acabou. Não. Tá? Pode ser que ele mude, pode ser que o seu produto mude. Olha, acontece isso também. Às vezes o seu produto muda e muda a característica do seu público-alvo. Tá?
Pode acontecer isso. Eu quero fazer uma mudança. Toma cuidado. Aquela mudança vai alterar no público-alvo? Então você vai ter que fazer alguma mudança no seu público-alvo também. Então, pense sempre que o seu produto tem que estar muito intimamente ligado ao público-alvo. Isso é inegável. E a construção do seu público-alvo, a construção do seu avatar, a construção da sua persona, aquilo que você idealiza de cliente, de público, isso é muito importante para o seu negócio. Então, público-alvo não é algo, parece algo simples, mas você construir esse público-alvo, você precisa saber as dores dele, quais são as dificuldades dele, quais são os problemas que ele passa, onde ele mora, qual a idade dele, o que ele faz, o que ele gosta, quais são os interesses, o que ele curte. E, gente, isso tem ferramentas hoje que você vai e procura. Dentro do Facebook você tem um Facebook Insight, Audience Insights, você tem lá o Google, você tem a busca do Google. Gente, na busca do Google Trends, você tem lá, se você for no Google agora e colocar lá aulas de inglês, você vai ver ranqueados, embaixo assim, você vai ver ranqueados. Vou entrar aqui, vou mostrar para vocês, não vou ficar só falando não, vou entrar aqui. Ó. Se você colocar aqui, aulas de inglês, olha só, qual que é a primeira coisa que as pessoas procuram? Aulas de inglês online, aulas de inglês grátis, aulas de inglês em PDF, aulas de inglês básico, aulas de inglês para iniciantes. Se você hoje tem uma escola de inglês, vamos supor que você tem uma escola de inglês. Quais são os temas que você vai fazer? Aqui, ó, aulas de inglês online. Olá, você conhece? Você sabe o que são aulas de inglês online? Você sabia que a minha empresa tem aulas de inglês online? Por exemplo, aulas de inglês grátis. Olha, eu estou dando, é o que as pessoas mais procuram. Faz um vídeo, dá uma aula grátis. Aulas de inglês em PDF, faz uma aula de inglês em PDF. Manda para essa pessoa, faz um e-book. Olha aqui, aulas de inglês básico, faz um produto, aulas de inglês básico. Tá aqui, gente, tá aqui, ó. Aulas de inglês para iniciantes, faz um vídeo sobre aulas de inglês iniciantes, faz um texto sobre aulas de inglês iniciantes, faz um vídeo tutorial sobre aulas de inglês iniciantes. É isso. Se você for no YouTube, olha, vamos lá no YouTube. Isso aqui tudo, pessoal, é para você... Porque é o seguinte, se o seu público é pessoas que... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui... vamos colocar lá... Vamos colocar aqui aulas de inglês. Vamos lá. Vamos ver o que aparece. Primeira coisa. Aulas de inglês para iniciantes infantis. Isso aqui é um ranking que o Google, que o Facebook, que o YouTube te dá. Qual que é as coisas que elas mais procuram? Aulas de inglês infantil. Aulas de inglês, conversação. Aulas de inglês para iniciantes. Tá vendo iniciantes aqui de novo? Aulas de inglês intermediário. Aulas de inglês grátis. Aulas de inglês básico. Você percebe? Então, se você for analisar, tudo que você tem ali do público-alvo, você já tem ali as ferramentas. Agora, construir o público-alvo, construir a persona, o avatar, é mais importante do que isso. Isso é o efeito colateral daquilo que você construiu lá atrás. Então, isso aqui vai te ajudar. O Audience Insights vai te ajudar. Mas o que é mais importante é você procurar construir o seu público-alvo, tá? Eu vou encerrar por aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa aí? Se você tiver alguma coisa, queira falar, agora é o momento que eu vou encerrar essa live aqui agora, tá bom? Lembrando, pessoal, que sábado agora à noite, às 19h30, eu estarei falando sobre um tema, eu e o Aderlande Oliveira, que é um camaradaço meu, ele trabalha na área de propaganda e marketing também, assim como eu, e a gente vai falar sobre o que é marketing digital. Tema, o que é marketing digital. Então a gente vai fazer um bate-bola, esteja lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui nos comentários, mas é Rodrigo Pedroso, @RodrigoPedroso, entra lá, tá bom? E vocês vão ter lá um bate-papo bem legal que é marketing digital. E na verdade não é um bate-papo só, porque eu não gosto só de ficar batendo papo, eu gosto de levar conteúdo. Então vai ter conteúdo lá. Então se você quiser assistir uma live de conteúdo, vai para lá no meu Instagram, que a gente vai falar sobre o que é marketing digital.
e o Aderland, a gente vai bater um papo bem legal, então estejam lá, espero vocês lá. Também tem o meu Telegram, eu vou abrir aqui meu Telegram, opa, vou abrir aqui meu Telegram, tá aberto, tá fechado, Telegram, aqui é Rodrigo M. Pedroso, tá? É Rodrigo Pedroso, tá na descrição aqui desse link também, então espero vocês lá no Instagram, 19h30, sábado à noite, para que a gente possa bater um papo sobre o que é marketing digital. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp lá no meu Telegram e você vai poder conversar comigo e perguntar algumas coisas lá no meu WhatsApp, tá ok? Então, Josi, qualquer coisa, pergunta lá, Gislaine, se tiver, ou Eliana, e quem mais tiver interesse, tá bom? E eu vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez, mais uma live. A gente vai replicar essa live lá no YouTube, então assista lá no YouTube também. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais. Estou indo. Eu preciso desconectar, né? Porque eu estou indo. Rodrigo Pedroso, desconectando. Desconectando. Legal que eu saí da página, eu sempre me embolo com isso aqui. Eu sempre me embolo. Onde está o meu streaming? Streaming, cadê você? Perdi meu streaming. Ah, aqui, OBS.